Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que viver estonho, tenho que achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Eu tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim dá vai dar em nada, 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 nada. Do que eu pensava encontrar. Se eu quiser falar com Deus. Muito bem! Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem, todo mundo consiga estar aproveitando esse dia que foi muito bom. Foi bom, né, gente? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu estou falando daqui de Melbourne, às 5h15 da tarde do dia 3 de outubro. Hoje fez um calor, graças a Deus. Acho que quem é melbourniano vai estar aí
vivendo com esse lockdown e com esse longo inverno. Então foi um dia muito bonito, espero que todo mundo tenha aproveitado, assim como eu aproveitei, e inspira bastante para poder falar do nosso tema de hoje. E o nosso tema de hoje que vai ser muito gostoso de conversar, mas como sempre faço, né, uma conversa, num contexto mais filosófico. Mas antes disso, eu quero convidar vocês para a nossa tradicional oração, para se preparar para essa conversa. Então, eu convido a vocês, quem tiver o conforto de manter os olhos fechados, pode fechar os olhos. Quem não se sente confortável, pode ficar de olhos abertos, mas eu gosto de fechar, então é isso que eu vou fazer nesse momento. Então, a gente vai, então, nesse momento, respirando com tranquilidade. A gente vai buscar esquecer do nosso dia, esquecer da nossa semana, das nossas aflições, se concentrar unicamente nesse momento, nessa tarde em que estamos aqui reunidos em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, infelizmente não fisicamente. Então vamos captar um pensamento de união em que nós estamos na companhia das pessoas que nós mais amamos. Nós vamos buscar os nossos sentimentos daquela pessoa que a gente ama tanto e que não podemos ver ou estarmos juntos nesse momento por causa dessa pandemia. E a gente vai pensar que nós, em companhia desses nossos amados no nosso coração, estamos sentados em um círculo, perto da praia, aquelas ondas que vêm e vão em uma tarde, em um fim de tarde ensolarado. Nós estamos na companhia daquelas pessoas que fazem nosso coração bater mais forte, que nos faz sentir acolhidos. E na companhia desse irmão, dessa irmã, de todos esses que nós amamos, nós vamos imaginando que vamos sentindo um ambiente totalmente tranquilo, em paz, sereno, harmonioso, com a brisa que toca a nossa face e bagunça os nossos cabelos. E nesse sentimento, nessa harmonia e união que nós estamos com os nossos amados, nós oramos em companhia a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nosso, que é o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, materiais e espirituais, que assim seja, graças a Deus. É isso aí, pessoal. Muito bem. Então, gente, no dia de hoje a gente está aqui reunido para conversar sobre o seguinte questão. Na verdade, hoje o tema da palestra vem como uma questão. Aonde está Jesus? E para montar esse bate-papo, essa preleção, as referências foram o nosso querido Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. Também utilizou-se o Livro dos Espíritos e a Gênese, 3 obras de Kardec, e também o livro Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel para Chico Xavier. Pois bem, como sempre, eu gosto de deixar aqui a nossa mensagem, né? Essa preleção é sempre montada com base na codificação espírita, na codificação kardeciana. Então, eu deixo aqui sempre aquele convite, a recordação da importância de se estudar Kardec, para que a gente possa entender por que estamos aqui, para onde vamos e todas as demais questões chaves da nossa existência aqui na Terra. Então, sempre que vocês tiverem um tempinho, busquem colocar um pouco de Kardec no seu dia, que é sempre bom saber do porquê das coisas, né? E para responder essa pergunta, né, de hoje, que justamente é a motivação de hoje, né? Estamos aqui motivados para responder essa pergunta: aonde está Jesus? A gente vai montar um raciocínio baseado em algumas questões, de maneira que, ao final desse raciocínio, a gente vai ter um conjunto de respostas que nos leva, então, à conclusão da pergunta: aonde está Jesus? A resposta dessa pergunta. E
para quem não tem muito conhecimento sobre o Espiritismo, foi assim que Kardec começou, né? Ele, no nosso querido Livro dos Espíritos, é assim que ele funciona. Temos uma sequência de perguntas e respostas, na qual Kardec interpelou os espíritos e eles deram as respostas a Kardec. E a gente pode fazer isso com vocês também, gente. Vamos lá, eu vou deixar para vocês a questão aqui. Na sua opinião, aonde está Jesus? Não sei, eu acredito que vocês devem ter recebido agora um lugarzinho para poder pôr essa resposta. Se vocês não receberem esse lugarzinho, essa caixinha, vocês podem responder essa pergunta nos comentários mesmo, tá bom? Pois bem, quero lembrar que nessa conversa, a gente não está aqui preocupado em responder basicamente esse contexto mais físico, por assim dizer. Aonde está Jesus? Vamos dizer assim. Ah, Jesus está em um lugar. Não, eu não estou pensando nisso. Eu não estou pensando onde o espírito, o governador espiritual Jesus está. A pergunta quer que vocês reflitam e pensem: aonde está Jesus no contexto filosófico da questão? Onde está esse conjunto de ensinamentos que ele nos deixou? Onde está o exemplo, o modelo espiritual, o modelo moral que foi esse espírito divino que encarnou na Terra como Jesus? Tá bom? Então, antes de a gente pensar onde está Jesus, eu vou trabalhar uma outra pergunta. Estamos perguntando aonde está Jesus. Mas antes disso, será que Jesus se perdeu? Será que para a gente procurar Jesus, ele está perdido, por assim dizer, esse conjunto de ensinamentos, esse conjunto esse modelo, será que está perdido? E a resposta é sim. Não só se perdeu, como ele sabia que seria perdido. Repare que aqui eu não estou colocando a totalidade. Eu quero dizer, não quero dizer que está perdido totalmente ou para todas as pessoas. Mas Jesus, ou o conjunto de ensinamentos que Jesus nos trouxe, foi se perdendo, se deturpando e se modificando para muitas pessoas, para muitos momentos da história, e continua assim. E ele sabia que isso ia acontecer. Por quê? Bom, gente, como é nos passado por Emmanuel, por meio do livro A Palavra de Vida Eterna, Jesus teve um longo processo até conseguir encarnar na Terra. Esse espírito crístico passou por um longo preparo, por um longo processo de preparação mesmo, para que pudesse encarnar. Demorou mais de 1000 anos para que ele pudesse chegar na Terra. E por que foi feito um processo tão longo assim? Porque, gente, pensa que Jesus é tão elevado que a gente não consegue ter uma comparação. É um espírito tão sublime, tão puro, um benfeitor tão elevado, que para que ele pudesse chegar aqui, perto da gente, para poder nos deixar ensinamentos tão importantes, não seria compatível um espírito de uma magnitude tão elevada chegar para falar com a gente que é tão pequenininho. A gente que está tão no comecinho ainda, entendeu? Então, era necessário que tivesse essa preparação a longo prazo. E quando a gente busca essa compreensão de quem era Jesus, quem era Espírito Crístico, o próprio Kardec coloca uma sentença lá na Gênese, em que ele coloca, concordando com uma colocação, em que se diz que Jesus era o médium de Deus. Porque ele era tão elevado, ele era tão grandioso, que nós não conseguimos imaginar. Ele se preparou por tanto tempo para poder vir aqui e ficar com a gente nesse período pequeno que ele ficou. Pois bem, e ao chegar aqui, Jesus se deparou com um mundo que ele sabia que ia encontrar de provas e expiações, com as mais variadas dificuldades morais e com as mais variadas faltas. Tinha vamos dizer assim, era tão deturpado os valores, era tão difícil aquele momento, e ele sabia que ele ia encontrar com essas pessoas. Ele se preparou para isso. Por exemplo, pense no Império Romano. Com certeza vocês já viram quantos filmes, quantos relatos, quem é conhecedor do Espiritismo continua sempre estudando o contexto histórico pelo qual o Espiritismo apareceu na Terra, contexto histórico em qual Jesus apareceu na Terra. Então, vocês já conhecem bastante sobre isso e sabem como que era aquele contexto histórico, na verdade, que a gente aprende pela Bíblia principalmente. E Jesus, ainda assim, deixou sua palavra a todos aqueles que ele conseguiu passar, mas ele sabia que ainda não seria completo. E mais que isso, ele sabia que ele não poderia passar essas instruções, vamos dizer assim, esses ensinamentos de maneira plena e completa.
porque as pessoas não estariam prontas para tudo isso. E foi então que ele deixou aquela recordação que é nos passada por meio do Evangelho de São João, em que é dito: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. E foi justamente pelo advento do Espírito de verdade que o Espiritismo nos traz a recordação e, vamos dizer assim, o resgate dos ensinamentos de Jesus, a moral cristã. O Espiritismo nos traz tudo isso de volta, e tirando o véu de muitas coisas que não eram permitidas serem passadas naquele momento, e agora que nós temos a capacidade de receber. Então, a resposta para a primeira pergunta é: se perdeu? Sim. E ele sabia que isso ia acontecer e preparou todo o ambiente para isso. E agora nós temos a chance de recuperar grande parte disso e para muitos, muitas vezes é o primeiro contato, não é verdade? Então, ok. Vamos mover agora para a segunda pergunta. Em que momento que esses ensinamentos foram perdidos ou foram deturpados? E a resposta é: desde o momento que ele esteve aqui, porque nem todos tinham ouvidos de ouvir. Se você pensar nessa expressão ouvidos de ouvir, acho que pelo menos 3 ou 4 vezes a gente tem essa sequência de palavras ou uma sentença que remonta essas palavras, essa importância desse ouvidos de ouvir. E parafraseando uma passagem que eu encontrei na minha preparação, não tem a fonte aqui, essa fonte eu esqueci de colocar. O autor de um artigo que falava sobre ouvidos de ouvir deixou uma sentença que eu gostei muito, que diz assim: Jesus assim se expressava quando de seus ensinos, indicando às pessoas que era necessário entender suas palavras, mas que esse entendimento demandaria do ouvinte uma atenção especial, pois não eram apenas palavras retóricas, eram ensinamentos para a vida. Ou seja, o mestre tinha consciência de que para poder entender aquilo que ele queria passar, as pessoas não podiam apenas ouvir mecanicamente, era preciso escutar. E nesse momento eu quero fazer uma diferenciação, porque ouvir não é a mesma coisa que escutar. Ouvir é igual aquela ditado que a gente tem, né? Que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. O ouvir é o ato mecânico, a gente somente está lá e a gente ouve sem filtrar. Mas quando a gente escuta, aquilo que entra pela nossa mente passa por um processo psicológico e de raciocínio também, que nos faz, de uma certa maneira, absorver algo, certo? E continuando nesse raciocínio, a gente pega um pedacinho lá das palavras de vida eterna por Emmanuel, que ele passa algumas, vamos dizer assim, umas palavras que eu acho muito bonitas, que elencam em resumo assim: ouvidos. Toda gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos e boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos de pessimismo, de colar as paredes e de complicar. E eu estou grifando agora esse ouvidos de complicar. Porque, de fato, a gente muitas vezes ouve e a gente acaba gastando tanto tempo ouvindo algo que complica, esse conjunto de coisas que não nos faz bem, enquanto a gente fecha os ouvidos para aquilo que valeria bem de verdade. Principalmente as palavras de Jesus. Vamos pensar num exemplo muito simples. Lá no nosso trabalho diariamente, quantas vezes a gente não fica preso dando valor àquela rodinha de fofoca, aqueles bate-papos que não são muito, vamos dizer assim, edificantes, e a gente não faz muito um esforço para sair disso. Então, seria muito simples se a gente não quer ouvir, a gente podia se distanciar, sempre que possível, claro. Então, vamos dizer assim, de um contexto mais do livre-arbítrio você escolher ouvir algo que se edifica, vamos dizer, você escutar algo que te faz bem ou não. E é muitas vezes que a gente abre mão dessa oportunidade e vai por um caminho que não é o melhor e a gente acaba não escutando Jesus. E foi assim que ele foi se perdendo, entendeu? Da mesma maneira que hoje a gente não consegue muitas vezes ouvir, ou vamos dizer assim, escutar Jesus, naquele tempo as pessoas também não conseguiam escutar ele. E nesse contexto de escutar,
indo um pouco mais a fundo, lembrando que primeiro a gente diferenciou o que é ouvir e o que é escutar. Agora, indo um pouco mais a fundo, a gente pensa naquilo que escutar é tão importante porque quando a gente escuta, tem aquele processo do raciocínio, tem aquele processo que passa pela nossa mente, e aquilo que realmente nos fica e que entra no nosso coração é aquilo que a gente consegue perceber. Porque aquilo que a gente percebe, a gente sente. Ou seja, para se poder verdadeiramente escutar Jesus, você precisa fazer com que essas coisas entrem no seu coração. E é isso que ele espera da gente. Ele não espera que a gente fique apenas ouvindo, nesse entra por aqui, sai por aqui. O que vale verdadeiramente é que a gente aprenda, que a gente sinta e perceba e leve isso para os nossos dias eternos, vamos dizer assim, nos dias eternos da nossa vida que é eterna também. Certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta foi: Jesus se perdeu? Sim, e ele sabia que isso ia acontecer para muitas pessoas. A segunda etapa: em que momento isso foi perdido? Desde o momento que ele esteve aqui, porque nem todos estavam prontos para poder absorver isso. E indo um pouco mais a fundo nesse perder, eu quero trabalhar a terceira pergunta, que é o porquê do ensinamento ter sido perdido. Por que foi perdido? E é justamente no contexto espírita, agora resgatando o ensinamento da doutrina espírita, é porque nós somos uma classe de espíritos heterogêneos. Cada um é de um jeito. Você é diferente da sua esposa, ou do seu esposo, da sua mãe, do seu pai, do seu filho. Cada um é diferente, cada um tem um momento evolutivo de estar buscando aprender. Então é evidente que quando Jesus aqui esteve, ele não podia falar todos do mesmo jeito, porque nem todos estavam prontos para poder aprender. Se a gente pensar vamos dizer assim, numa comparação com escola, por exemplo, se a gente colocasse a gente perto de Jesus, seria como se colocasse o recém-nascido sentado numa sala de aula para aprender no professor do nível universitário. Era muito gritante a diferença. E então, gente, por esse motivo era necessário preparar as pessoas, não dar todos os ensinamentos e também ter a consciência de que muitas coisas não seriam absorvidas e seriam perdidas. Certo? E lembrando-se que tudo isso que a gente absorve ao longo das nossas encarnações ficam com a gente. A gente pode esquecer, pode adormecer, mas tudo fica adormecido na nossa consciência. O próprio Kardec nos lembra disso por meio da questão 621 do Livro dos Espíritos. Porque aonde está escrita a lei de Deus? Ele pergunta aos espíritos. E foi dito a ele que tudo está na nossa consciência, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, em que necessidade havia de ser revelada. E é necessário que seja revelado e resgatado porque ele esquece ou despreza. E Deus quer que ele seja lembrado. E foi lembrado por meio, vamos dizer assim, o conjunto das leis, vamos dizer assim, da lei mais importante, que é a lei do amor e da caridade, foi lembrado por Jesus quando aqui esteve. De novo, muitos não estavam prontos para ouvir naquele momento. Foi então que, com todo o amor, nos foi enviado o Espiritismo, a doutrina espírita, para nos resgatar todos os ensinamentos, com mais informação, tirando o véu de coisas que não eram permitidas saber naquele momento, para que agora a fé raciocinada pudesse nos permitir trazer isso. Certo? Então vamos lá. Nós temos 3 perguntas. Jesus se perdeu? Em que momento Jesus foi perdido e por que isso foi perdido? Então estamos desenvolvendo esse raciocínio todo. Ok, então vamos dizer assim, agora nós temos uma concordância, acho que é concordância, uma concordância nessas respostas. Vocês podem deixar a resposta de vocês também aqui. Fique à vontade para deixar o que vocês quiserem comentar. Ok, então agora, por que a gente então precisa encontrar? O que nos motiva a procurar Jesus, então? Ou procurar o conjunto de ensinamentos que ele nos deixou? E para responder essa pergunta, eu começo já indo direto à passagem que abre o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6, isso, nos itens 1 a 4. O próprio Cristo nos passa: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde, de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois o meu jugo é leve e
O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, adoro essa parte. E eu, particularmente, essa parte, uma das mais bonitas do Evangelho. E caso vocês não sabiam, como eu também não sabia há muito tempo atrás, o que é jugo? Porque eu tinha a confusão de achar que era julgo, Julgo, e não jugo, Jugo. E jugo, segundo o dicionário, é aquela peça em madeira utilizada para prender os bois à carroça ou ao arado. Ou uma segunda definição que o dicionário nos dá, ele fala que é o símbolo de submissão que consistia numa lança posta horizontalmente sobre outras duas, cravadas no solo e sob o qual os antigos romanos faziam passar os seus inimigos vencidos. Então, se a gente ajustar essa definição, Jesus está apenas dizendo que por meio dele, por meio das lições dele, a gente tem como lidar de maneira muito melhor com as nossas dores. Seguindo aquilo que ele ensina, seguindo aquilo que ele nos exemplifica pelo modelo moral tão elevado que ele é, tudo pode ser mais fácil. E esse é o motivo para a gente tentar encontrá-lo. Ou seja, Jesus nos convida a segui-lo oferecendo consolo para as dores terrenas, as misérias, as decepções, as dores físicas, as dores morais e tudo aquilo que nos atrapalha e nos dificulta a vida terrena até os dias de hoje. Seja, o que eu quero dizer com isso? Essas conjuntos de leis e ensinamentos não são aplicáveis somente hoje, ou somente ontem, ou somente amanhã. São ensinamentos que são aplicáveis a vida toda, porque é uma receita para todas as dores que são temporárias. Lembrando nesse sentido que tudo aquilo que a gente passa é temporário. Tudo passa e é necessário que a gente esteja preparado para esperar que as coisas passem. Acho que há 2 semanas atrás um rapaz falou sobre paciência. Se você perdeu para a sua paciência, vai lá atrás nos vídeos passados. O rapaz falou bastante sobre paciência 2 semanas atrás. Eu acho que a gente pode resgatar algumas coisas que o rapaz passou. E também, semana passada teve uma palestra maravilhosa da Maria Antônia sobre o tema Deus pode lhe ouvir. Deus lhe ouve, eu não lembro qual é o título, que também pode nos dar um pouquinho de auxílio na hora de resgatar esses ensinamentos. Pois bem, nesse raciocínio, gente, buscando agora, ok, que a gente está convencido de que temos que encontrar Jesus, é necessário encontrar Jesus porque ao encontrá-lo, ao ter ele nos apoiando, os ensinamentos dele nos motivando, nos instruindo, nos dando o caminho, a gente consegue entender a resposta que os Espíritos deram a Kardec na questão 1006. A duração dos sofrimentos do Espírito pode ser eterna? Sem dúvida, se ele fosse eternamente mal. Ou seja, se jamais tivesse de se arrepender nem de se melhorar. Então, sofreria eternamente. Mas Deus não criou esses seres eternamente voltados ao mal. Criou apenas simples ignorantes, e todos devem progredir, num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. E, infelizmente, por nossa própria vontade ou por nosso livre-arbítrio, a gente caminha em direção oposta. E Jesus está lá com todo o seu amor, com toda a sua compreensão, nos convidando diariamente a seguir com Ele, a buscar nele o amparo e as forças para nossas lutas e batalhas. Porque Ele é o melhor modelo, Ele é o exemplo que nós temos que nos inspirar. Novamente, os próprios Espíritos disseram isso a Kardec. Quando foi perguntado a eles quem seria esse modelo, e eles disseram em uma palavra apenas: Jesus. E Kardec completou essa definição, mostrando que Jesus é esse elemento chave para a nossa evolução, lembrando que ele constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, se você quer, como fala isso? Almejar alguém, almeja aquilo que Jesus nos ensina. Eu não estou falando para almejar Jesus. Almeja aquilo que ele nos ensina. O modelo da compreensão, o modelo do perdão, o modelo da humildade. Tudo aquilo, aquela figura que ele nos ensina. Então, qual que é a resposta para o item 4? O item 4 é: por que precisamos encontrar Jesus? Porque precisamos evoluir. Eu coloquei aqui nos meus slides o evoluir em negrito, sublinhado e caixa alta. Tá bom? Pois bem, então agora a gente está caminhando já para o final dessa conversa. A gente já construiu esse raciocínio em meio dessas perguntas.
E agora a gente vai chegar na última pergunta. Finalmente, aonde está Jesus? E para responder essa pergunta, aonde está Jesus, gente, eu vou ler para vocês uma mensagem que tem como título, cadê? Caridade Profunda. Aquela senhora era uma excelente mensageira de amor e fraternidade. Em casa e no meio social, poucos sabiam de suas atividades em favor dos menos favorecidos. Discretamente, saía com o carro abastecido de alimentos e de roupas infantis, que ela mesma confeccionava. Dirigia-se à periferia, onde era tida como um anjo de guarda por várias famílias. Sempre sorrindo, as via se movimentarem felizes quando chegava. Distribuía palavras de ânimo, de orientação e de incentivo, afagos aos idosos e pequeninos. Tinha se proposto finalmente a praticar a virtude especial da caridade. Dizia que dar as coisas é fácil, mas que ela queria dar era de si mesma. Quando algum dos atendidos se encontrava enfermo, os medicamentos, através dela, logo lhe chegavam às mãos, acompanhados de palavras de muita coragem. Quando vinha lhe agradecer, ela pedia que fizesse esse agradecimento a Deus e também a Jesus. Bem disposta, encontrava tempo para essas atividades que beneficiavam muitas vidas. Dizia que aqueles momentos lhe repercutiam na alma com tanta vibração positiva que se sentia cada vez mais forte no seu propósito. O seu prazer era atender, servir, ajudar, orientar. Aqui dizia uma mãe como melhor cuidar de seu bebê. Ali sugeriria a busca de emprego em um determinado local. Adiante ensinava como se cadastrar em alguns programas sociais. Em outros lugares estendia a mão aos necessitados. Chamavam-na a Dama da Caridade. A caridade reflete o princípio cristão, fundamental de amor entre todos. Fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Esse amor, independente da situação que se encontre, tendo aplicação no âmbito moral e material. A caridade material, conforme se entende, é dar esmolas. A caridade moral é algo mais profundo, porque exige dar de si mesmo. Dar-se, doar-se, simplesmente por amor ao próximo, como Jesus ensinou. Ou seja, gente, aonde está Jesus? O Divino Mestre está presente em cada atitude, em cada pensamento, em cada oração, em que retornamos o princípio universal que ele nos ensinou. Amar o próximo como a si mesmo. E amar o próximo é praticar a caridade. E eu quero deixar bem claro que essa caridade não é unicamente caridade por meio da que o Espiritismo ensina ou por que a doutrina nos revela de maneira tão clara. Se a sua caridade é dada, é feita com todo o seu amor, buscando unicamente amar o próximo como a si mesmo, não importa qual bandeira religiosa que ela está associada. É isso que vale. Nesse sentido, se você está fazendo o bem, independente de qual linha filosófica, de qual linha religiosa seja seguida, você está encontrando Jesus, porque ele está presente, está junto de você. Então, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como ele também disse, pois onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu acho que estava interrompendo. Opa. Bom, então é isso. Bom, acredito que tá tudo bem agora. Vocês conseguem me ouvir ainda? Tá tudo normal? Alguém pode me deixar mensagem? Espero que sim, porque agora já acabou. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado esse momento assim como eu. Espero que vocês tenham aproveitado essa oportunidade assim como eu. Então, eu vou convidar vocês então para a gente retornar agora para aquele ambiente, para aquela oração que a gente começou lá no comecinho. Agora que Jesus já está com a gente já conseguiu ter uma compreensão. Eu vou convidar vocês para voltar lá.
tá bom? Vamos então fechar os nossos olhos e retornar para aquele momento, para aquele ambiente. Lembra que a gente estava lá, sentado com os nossos amados, com os nossos amigos, nossa família, todos aqueles que a gente buscou nos nossos pensamentos, eles estavam conosco, sentados naquela praia. E a gente volta naquele momento, reunidos, e a gente vai agradecendo a Deus por essa oportunidade. A gente vai agradecendo por essas lições, por essas instruções, por esses pensamentos. E vamos então sentindo a brisa que mais uma vez toca a nossa face. E é com muita alegria que a gente consegue observar que essa brisa nos toca a face, porque o Divino Mestre estava conosco. O Divino Mestre Jesus estava presente conosco, estava lá nos auxiliando, nos instruindo, nos intuindo. E agora que nós o encontramos, ele diz que vai conosco pro longo da nossa semana, pro longo dos nossos dias, guiando nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. Com todo amor e gratidão, pedimos, Jesus, continua conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. É isso, gente. Pois bem, tem um recado para hoje. Quero deixar para vocês a lembrança de que dia 10, temos mais uma live aqui no nosso Centro Espírita, Paulo Estevão. Vai ser mais uma live para arrecadar fundos para nossas obras sociais. Se eu não me engano, vai ser o grande Brasa Man, que vai cantar pra gente músicas deliciosas para quem adora reggae. Vai ser um showzão. Participe com a gente, vai ser às 7 horas da noite em Melbourne e hoje começa o Daylight Savings, então vai ser às 5 da manhã no Brasil. Aproveitem com a gente, já está aberta a página de doação, então tudo aquilo que vocês puderem participar com a gente, seja vibrando, seja curtindo, seja doando, participem, gente, vai ser muito legal. E não vai ser a última, ouvi que vai ter mais lives ainda, tá bom? Então um beijo para vocês, continue com a gente. Se você está em tratamento espiritual, vai ter os tratamentos espirituais agora, começando às 5h50. Feche seus olhos, busque Jesus, a gente acabou de encontrar ele, a gente acabou de ter esse raciocínio. Busca ele, fica com ele, que ele vai estar cuidando de você na sua casa, nas suas necessidades. Tá legal? Um beijo pra vocês e a gente se vê por aqui, em breve. Tá legal? Tchau, tchau, gente.